Aí é isso. Mas pera aí, porra, calma aí. Tu foi fazer o quê? Tu foi fazer o quê lá no... Bom, lá em Piracanga é uma ecovila, né? É uma ecovila com várias aulas, palestras, cursos dessa questão de autoconhecimento, relação com a natureza e tal. E você tem vários processos lá que você faz em depurativos de ficar assim, um jejum um pouco mais prolongado, alimentação de sucos e tal. E, segundo eles, né, quando você tem menos alimentos na barriga, você consegue ter mais energia na mente, pensar melhor seus caminhos e tudo mais. E aí, numa dessas meditações lá, transcendentais eu lembro que era a meditação do próximo passo, né? A gente meditou. Eu não consigo meditar tão bem assim, mas eu tento, me esforço. E aí, nessas meditações, lá no final, aí o instrutor lá falou, agora vocês vão visualizar qual é o próximo passo de vocês, né? O que vocês vão fazer agora? E aí nessa, me veio bem claro, assim, uma florestona. Uma selva amazônica mesmo. E aí na época eu tava namorando essa possibilidade de eu ir lá pro exército. Era uma possibilidade real, né? Para um recém-formado, assim, eles pagavam uma grana a mais, ninguém quer ir. Né? Aí eu fui lá e voluntariei. Foi bem diferente do que eu me programei, né? Porque o exército, ele não tava nem aí pras plantas. Assim. Para fitoterapia, para a questão dos índios, dos xamãs, dos pajés, que era quem eu queria conhecer de fato, né? E aí... Mas tu chegou... Então tu foi militar ou tu... Fui. Aí saí de lá decidido que eu ia fazer isso, que eu precisava ter uma experiência na floresta, que eu precisava ter uma imersão mais próxima realmente dessa cultura, porque quem entende de planta é índio, quem entende de planta é quem tem experiência com as plantas, né? Então é quem mora com as plantas, é quem sabe identificar. Então... Todo esse processo de entendimento da planta na medicina, ela partiu de uma coisa de tentativa e erro, né? De uma coisa meio cultural mesmo, né? Então a gente pegou algumas plantas da cultura, que a própria cultura utilizava, e começou a trazer, estudar, pesquisar, e viu que tinha componentes que realmente serviam para mais variadas patologias. Então foi assim que a fitoterapia veio para o mundo da ciência. E aí tu foi parado, teve que fazer prova pro exército? Não, o exército lá ninguém quer, como eu te falei, né? Porque é muito longe, é bem afastado mesmo. Aí tu virou... copão assim mesmo, cara, esse sagrado. Aí então tu ficou tenente ali do QCO. Aí fui lá e aí fiquei servindo 1 ano, né, na fronteira lá no Acre. E aí fui com essa ideia de pedir para sair para as aldeias indígenas, para poder trocar uma ideia com a galera, mas aí o exército não apoiava muito, tive um comandante que não entrou muito na minha linha, me prendeu algumas vezes. Caralho! E aí... Te prendeu? Pô, diversas Porque tu queria fazer os bagulho? Não, pô, acho que porque eu não me encaixei mesmo naquela coisa do militar, né? De ter um burrão mandando em você. Você não precisa muito de cérebro, você só precisa de medula. Desculpa se eu tô mas ofendendo alguém, mas é muito você corresponder às ordens, entende? Você não tem que pensar, você não tem que discutir nada, assim, senhor e não senhor. Então... Era muito isso na minha cabeça, entendeu? Não tem que ponderar, não pondera, sim senhor, não senhor. Então, eu entendo que a disciplina é importante, a hierarquia em alguns casos é importante, mas né, o livre pensar é muito mais importante, na minha opinião, para construir alguma coisa de verdade, nova, né? Então, eu não tinha isso lá. Então, eu bati muito de frente, né? Água mole, pedra dura. E aí... Tive algumas repreensões, né, punições disciplinares. E aí, depois de algumas punições disciplinares que eles viram que não estava resolvendo, eles... Te detonaram. Decidiram me encarcerar lá. Fiquei 3 dias preso. Caralho! Mas, enfim, foi bom, assim, para um autoconhecimento meu.